Um novo começo. Em 1985, após 21 anos de governo militar, chegava ao fim a mais longa ditadura brasileira. A redemocratização do Brasil estava por vir. Esse processo foi o processo de restauração da democracia. A abertura política. O processo de abertura política foi composto por momentos de avanço e recuo dos militares, uma vez que desejavam garantir uma transição controlada sem que os setores mais radicais da oposição chegassem ao poder. Por isso, medidas de distensão como a Lei de Anistia conviveram com medidas de repressão, como o Pacote de Abril e a recusa da Emenda Dante de Oliveira, que pedia eleições diretas para presidente da República. Dentre as principais medidas que caracterizavam o processo de distensão, encontram-se o fim da censura prévia a espetáculos e publicações, a revogação do AL5, o retorno ao pluripartidarismo e a Lei de Anistia. Direita Já. Direita Já foi um movimento que defendia a aprovação da Emenda Dante de Oliveira, que intentava alterar a Constituição para que fossem realizadas eleições presidenciais diretas em 1985. Os comícios das diretas reuniram milhares de pessoas e unificaram a oposição à ditadura. A Emenda Dante de Oliveira foi derrotada na Câmara dos Deputados e as eleições de 1985 foram realizadas de forma indireta e mediante o colégio eleitoral. A união das oposições durante as diretas se materializou na eleição de Tancredo Neves pelo colégio eleitoral. A nova república. Com as eleições ocorrendo de forma indireta, o presidente foi escolhido por um colégio eleitoral. O cargo para presidente ficou entre dois participantes, Tancredo Neves, do PMDB, partido de oposição à ditadura, e Paulo Maluf, PSD, partido de apoio à ditadura. A oposição venceu, mas deixou ocupar o cargo. Tancredo Neves morreu e seu vice, José Sarney, assumiu o governo. O governo Sarney. Quando Sarney foi eleito, a situação do país estava crítica. O Brasil estava no meio de uma crise econômica e a inflação tinha atingido níveis altíssimos, e era preciso de uma nova Constituição. No cenário econômico, como tentativa de solucionar a crise, foram criados 4 planos econômicos, mas todos falharam. No cenário político, houve a convocação de uma Assembleia Constituinte em 1987 e concluíram uma nova carta. Essa nova carta ficou conhecida como Constituição Cidadã e é considerada a mais democrática das constituições já vigoradas no país. Os direitos humanos, história, consequência e violações. A origem dos direitos humanos surgiu durante a Revolução Francesa com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, e depois de 150 anos já criada, a ONU assina em 1948 a Carta acerca dos Direitos Humanos. Embora esses documentos propusessem igualdade entre os indivíduos, não conseguiram garanti-la. Como exemplo de violações a esses princípios, podemos citar práticas como o neocolonialismo sobre a Ásia e a África. Brasil atual. Muitos presidentes já governaram o Brasil. Aqui está o nome deles e as principais coisas que fizeram em seu mandato a partir da redemocratização. Fernando Collor de Mello, 1990 a 1992. Fazia parte do Partido da Reconstrução Nacional. Era representante da elite econômica brasileira e tinha um discurso moralizante, o qual prometia eliminar os marginais do país. Mas um pouco depois de ser eleito, Collor foi denunciado por corrupção em 1992 e sofreu um processo de impeachment. Itamar Franco, 1992 a 1994. Fazia parte do mesmo partido de Collor. Seu governo ficou informalmente conhecido como República do Pão de Queijo, e em seu foi registrado o crescimento de 10% do PIB e 6,78% da renda per capita. Fernando Henrique Cardoso, 1995 a 2002. Era do Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB. Seu primeiro mandato foi marcado por privatização de empresas estatais e o seu segundo mandato foi por uma crise econômica. Luiz Inácio Lula da Silva, 2003 a 2010. Faz parte do Partido dos Trabalhadores e seu mandato foi basicamente assinalado por escândalos de corrupções, o que levou ele à prisão em 2018. Soltou em 2019. Dilma Rousseff, 2011 a 2016. Tem o mesmo partido de Lula e o seu governo foi acusado de ter cometido pedaladas fiscais, um crime de responsabilidade fiscal. Michel Temer, 2016 a 2018. Faz parte da Partido Social da Democracia Brasileira, PSDB. Adotou medidas polêmicas e em seu mandato foi marcado por esquemas de corrupção. Jair Messias Bolsonaro, 2019 até os dias atuais. É do Partido Social Liberal, PSL. Acabou com a alternância entre os governos do Partido Social da Democracia Brasileira e do Partido dos Trabalhadores, e seu governo vem sendo marcado por medidas políticas e sociais polêmicas.
Escravidão, ontem e hoje. A escravidão é outro tipo de violação. Ela vem desde antigamente na época da colonização. Levando em consideração o Brasil, a utilização da mão de obra africana e indígena veio do século XV até o século XIX. E mesmo após sua abolição em 1888, a escravidão gerou exclusão africana e indígena. A liberdade dessas pessoas não vieram acompanhada de um processo de inclusão social, política e econômica. Por isso, os ex-escravizados e seus descendentes continuaram marginalizados. Isso ocorre até os dias atuais. A população indígena e africana fazem parte das parcelas sociais mais pobres, sofrem por discriminação e violência e não têm acesso à educação e saneamento básico. Sabendo disso, atualmente há também o trabalho considerado escravo, sendo entre eles o trabalho forçado, jornadas exaustivas, servidão por dívida e trabalho degradante. Direito das mulheres. Entre as lutas da sociedade, há a busca pelo direito das mulheres, que pauta a igualdade entre os gêneros femininos e masculinos. Levando o Brasil como exemplo, a Constituição de 1988, elaborada durante a restauração da democracia do país, garante diversos direitos às mulheres e é considerada uma marca na proteção a esse grupo social. Exemplos: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Artigo 5 da Constituição Federal. Lei Maria da Penha, que penaliza com efetividade os casos de violação doméstica, e a Lei do Feminicídio, a Lei nº 13.104, promulgada em 9 de março de 2015. Deslocamentos aos refugiados. Atualmente, em termos de imigração, destaca-se o caso dos refugiados que são protegidos desde 1951, em teoria, pela Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados, aprovada naquele ano pela ONU. Segundo o entendimento das Nações Unidas, a perseguição de um indivíduo por qualquer motivação política, étnica ou religiosa se configura como violação aos direitos humanos. Caberá aos países signatários dessa convenção auxiliar os refugiados.